Olá pessoal, Shalom. Sou a pastora Cristiane Correia, dona do canal Mergulhando nas Escrituras Sagradas. Quero trazer uma mensagem para nossa reflexão. Eu sei que o número de pessoas que estão vindo a público, fazendo suas declarações, que estão saindo do mundo gospel, que estão deixando de seguir carreira gospel e estão indo para a carreira secular, outros que deixaram, pararam de ministrar por suas razões pessoais, pessoas que têm vindo à tona e têm, sejam estas famosas ou não. A mensagem que eu quero trazer neste momento para a nossa meditação, eu vou ser muito direta, tá? Por mais que quando eu trago os conteúdos aqui no canal, eu gosto de detalhar, por isso que às vezes, por mais que eu me esforce para fazer um vídeo resumido, eu não consigo, até porque eu quero sim poder trazer, ser o mais clara possível e trazer detalhadamente os textos sagrados, para que não fique dúvidas, para que não fique ninguém sentindo falta de alguma informação. Então, nós vamos falar hoje a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 26, 27, 28 e 29. E antes de mergulharmos nas Escrituras, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, após este vídeo, se você desejar, eu gostaria de convidar a você para vir fazer parte desta comunidade e junto comigo levarmos a palavra de Deus. E de que forma você pode estar nos ajudando a levar a palavra do Senhor? Curtindo e compartilhando, principalmente curtindo e compartilhando. Isso por quê? Porque quando você curte, o YouTube entende que o conteúdo ele é relevante, amém? Então, quando você já deixa a sua curtida, o YouTube vai entregar esse conteúdo a mais pessoas. Aproveito também e peço a você que é inscrito no canal, observa bem se você continua inscrito, porque não sei o que está acontecendo aqui no YouTube, não sou a única pessoa a falar a respeito disso, mas do nada os inscritos estão desaparecendo, tá? Então, quando a gente vem ver, pessoas estão dizendo, não, eu me inscrevi, mas está pedindo para me inscrever de novo. Então, é problema mesmo da plataforma. Então, vamos já mergulhando nas Escrituras. Preste atenção aqui numa coisa. Eu quero chamar, em nome de Jesus, a sua atenção para esse texto. E eu vou lhe explicar o porquê do meu comentário no comecinho do vídeo. João capítulo 10, versículos 26 ao 29 está escrito: Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu Pai. Preste atenção no que o próprio Jesus disse. Eu sempre gosto de enfatizar bem nas palavras, porque parece que tem pessoas que não conseguem enxergar o que Jesus fala. Preste atenção, Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Não é difícil de compreender que todo aquele que pertence a Jesus, todos que são ovelhas de Jesus Cristo, seguem a sua voz. Ponto. Não tem o que inventar aqui, o que criar, tentar dar
um jeitinho para inventar outra coisa, não. Quem pertence a Jesus vai seguir a sua voz. Perceba bem que quem fala é o próprio mestre. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Primeiro lugar, as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz. E o Senhor diz: eu as conheço. O Senhor sabe quem pertence a Ele e quem não pertence. Tem pessoas que saem por aí dizendo: eu sou de Deus, eu sou de Deus. E o Senhor olha e diz assim: não, você não me pertence. Você não me pertence. E tem pessoas que acreditam que ela está tão acabada, e o Senhor olha e diz assim: não, você me pertence. E você pode perguntar: mas por que você está dizendo isso? Olhe bem, estamos passando um momento em que estamos vendo pessoas se sentindo tão felizes, mas tão prazerosas, tão alegres. Elas se sentem tão bem em chegar e dizer assim: eu não vou mais louvar a Deus. Eu não vou mais cantar louvores para Deus. Eu vou cantar para o mundo agora. Elas se sentem muito felizes. Elas estão se sentindo bem. Escute o que eu vou dizer para você. Quando uma pessoa chega ao ponto de se sentir melhor louvando para o mundo do que louvando para Deus, porque o que está acontecendo no nosso meio é a inversão. Muitos cantores não estão compondo, né? No caso que tem cantores que são cantores e compositores. Então tem cantores que eles não estão compondo para Deus, eles estão compondo para pessoas. Cantores, compositores que estão cantando, compondo para os outros, não para Deus. Não é porque tem o nome Deus, né? Tem o título Deus, porque Deus na verdade é título, não é um nome em si, nome, tá? Então, tem ali Deus, tem o nome Jesus, tem Espírito Santo, então é para Deus. E quando você começa a observar o conteúdo da canção, cada letra, quando você começa a olhar a música no todo, você começa a perceber que não é uma música que é direcionada para a adoração a Deus, mas sim para agradar o coração do ser humano, para que ele se sinta bem. E em nenhum momento nós vemos nas Escrituras Deus orientando ou incentivando pessoas a escreverem músicas para os outros. Então tem pessoas que hoje estão muito felizes, estão se sentindo super bem em chegar à mídia e dizer assim: a partir de hoje eu não vou mais cantar no gospel, eu não gosto nem desse negócio de gospel, tá? Eu não vou mais cantar para o gospel, eu agora vou cantar para o mundo. Agora, eu nunca, como o cantor declarou, né, que ele cantou, que ele, né, escreveu, Dinho expressou seu sentimento. Foram canções que agradou o ouvido de muita gente, Mas a questão isso é assustador. É assustador, mas isso não é segredo, isso aqui não é nada que venha dizer, isso nunca ia acontecer, não, porque Jesus já vinha falando a respeito. Quando nós olhamos, estamos vendo pessoas que estão se sentindo, elas se sentem melhor, porque olha e diz assim: não, no mundo é melhor, porque o mundo gosta do nosso estilo, o mundo gosta do meu jeito, né, do meu estilo, das minhas escolhas. Então eu vou para um lugar, eu vou cantar para um público que goste, eu vou cantar para um público que se amarre nas minhas canções, e vai. Só que a questão é o seguinte: quando eu digo que é assustador, é porque você tá percebendo o número de pessoas que antes tinha aquela aparência de adorador, tinha aquela aparência de adorador de Deus, que cantavam, que arrastavam multidões, cantores, pregadores, mas que agora eles estão vindo à tona e estão chegando muito felizes, se sentindo super bem. E aí eu digo para você:
não eram de Deus. Eu sei que você pode dizer, pode me criticar, pode falar o que você quiser, é o direito seu. Mas a verdade precisa ser dita. Ela pode até doer, mas ela precisa ser dita. Não pertenciam a Deus. Não estavam em Deus. Sabe por quê? Jesus diz assim, primeiro, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Primeiro, quem é de Jesus vai dar ouvido à sua voz. E dar ouvido à voz de Jesus não é ouvir e ficar chorando, é ouvir e seguir. Ele é o pastor. Então, quando ele fala, as ovelhas lhe seguem. As ovelhas de Jesus seguem a Jesus. Preste atenção. Então, não é questão de criticar quem faz ou deixa de fazer. Não é isso. É que é preciso que nós venhamos entender, porque eu vejo o número de pessoas, quando se trata de pessoas famosas, que estão saindo do mundo gospel, porque eu não sei por que esse negócio de gospel, para ser sincera, sabe? Pessoas que cantavam para o mundo gospel e que agora estão vindo se assumindo a isso, se assumindo aquilo, que agora não vai mais cantar para o gospel, agora vai cantar secular, porque cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida. Cada um tem o direito de fazer o que quiser da sua vida. Ninguém tem que estar dando pitaco, ninguém tem que estar se intrometendo na vida de ninguém. Tá? Eu não tenho direito de estar falando da vida do cantor fulano, do pregador ciclano, do pastor fulano, pastora ciclana que pintou e bordou e tá aí toda errada. Não, eu não tenho direito de fazer críticas ou de apontamento aqui. Mas trazer a palavra. E por que eu trago a palavra desta forma? Porque eu estou vendo muitas pessoas que estão fazendo palanque em cima dessas pessoas. Eu vou dizer fazendo palanque. Porque uma coisa que eu aprendido, nós temos que pregar o evangelho de Cristo, não é pregar a vida dos outros. Eita, cantor fulano de tal, tá mais para canal de fofoca. Cantor fulano de tal se assumiu, saiu do armário. Pastor fulano de tal abandonou a esposa. Isso tá virando notícia. E onde é que está Jesus nesse meio? Eu tô falando aqui de pessoas que são cristãs. Aí eu olho e vejo Jesus falando esta palavra. Primeiro, quem é de Jesus vai seguir a sua voz. Não vai para outro lugar. Não vai seguir outras vozes. Aleluia. Quem é de Jesus vai seguir a sua voz. Quando Jesus diz, as minhas ovelhas, olha aqui, as minhas, ele está dizendo dele. Quem é de Jesus, não se perde. Não vai sair do caminho do reino do céu. Nem todo mundo que está dentro da igreja é salvo. E eu vou dizer uma coisa que você pode olhar e se assustar e dizer que nunca ouviu. Eu estou falando isso porque não só eu consegui entender esse ponto, como também eu já vi pastores pregando sobre isso. Preste atenção. Nem todos que se dizem, fulano, nasceu, foi ali, consagrou, pronto, tá salvo. Pegou o filho, consagrou, agora o filho tá salvo. Esse menino vai crescer. Vai chegar um momento que ele vai precisar, ele vai fazer as escolhas dele. E se essa criança não for ensinada o caminho que deve andar, tem que ser de pequeno, instruído, sendo ensinado. A criança, ela vai ser ensinada a amar a Deus. Não é amar a placa de igreja ou de denominação, é amar a Deus. Quando a criança ela é ensinada a amar a Deus, ela vai crescendo e vai se familiarizando com as escrituras, tendo apreço, amor pela palavra e vai tendo a curiosidade de se aproximar de Jesus. E ela vai crescendo com esse entendimento, ela vai amando a Deus, ela vai crescendo desta forma. Aí, é uma coisa completamente diferente. Aí você pega a criança, começa a criança lá na igreja, a criança está cantando, a criança está pregando, já começa pequenininho, pregando aquela coisa mais linda do mundo. E a criança vai crescendo, só que essa criança não recebe a educação cristã em casa.
Não recebe a educação cristã em casa, é só na escola bíblica dominical, porque o pastor, a tia da escola dominical que tem que se virar para também não só ser professora da escola, como ser babá ao mesmo tempo. Porque muitos pais nem chegam na escola dominical, deixam os filhos lá e volta. A mãe volta para casa para fazer o almoço, o pai vai descansar porque trabalhou a semana inteira. A criança cresce ali, uma coisa mais linda do mundo, cantando, e vai crescendo cantando. Só que esta criança não está sendo ensinada a amar a Deus, ela está sendo ensinada a gostar de cantar. Ela está sendo ensinada a gostar de pregar. Você tem chamado, você é uma criança que é diferente e começa aquela coisa. Só que a preocupação é o ensinamento para a criança, ela crescer amando a Deus. Porque quando ela chegar à sua idade, chegar o momento de fazer escolhas, tomar decisões, essa criança não vai ser influenciada. Não vai ser influenciada pelas coisas negativas lá de fora. Agora, quando a criança, ela não tem o ensinamento, ela não é ensinada a amar a Deus, a honrar a Deus. Ela não tem que amar ir para o templo, ela tem que amar a Deus, porque na nossa vida acontecem muitas coisas. Então, nem todos que crescem ali na igreja, lá no templo, estão em Deus. Estão no templo, estão no departamento, mas não estão em Deus. Cris, por quê? Porque a questão da salvação é uma decisão. Ninguém nasce salvo. Ninguém nasce salvo. Ah, mas é aquele processo de consagração. Sim, pai e mãe consagrou a criança a Deus lá. Está aqui, Senhor, é tua. E cria a criança como se fosse ímpia. A criança cresce, o pai e a mãe não se preocupam em cuidar da criança. A criança cresce, muitas vezes joga lá pro lado da casa da vovó e do vovô. Pai e mãe abrem mão da responsabilidade dos filhos, bota para os outros criar, para os outros cuidar. Se ausentam como pai, como mãe, como instrutores, como educadores, influenciadores dos seus filhos. E deixa lá, a criança vai crescendo rebelde. Mas está na igreja, está tocando, está cantando, está pregando. O que importa para alguns é isso. Mas essa criança está crescendo da maneira errada. Ela está crescendo sem ter amor e zelo por Deus. E vai chegar um momento na vida dessa criança em que ela vai chegar para o papai e para a mamãe e vai dizer: eu não quero mais ser crente. Ou seja, essa criança ela cresceu sem ser ensinada a amar a Deus. Porque vai chegar um momento, não é pai e mãe que diz que o filho vai ser crente ou não. Vai chegar um momento na vida dessa criança em que ela vai tomar decisão. Ela vai chegar a uma idade em que agora ela vai virar para a mãe e para o pai e vai dizer: eu quero ir para o mundo. Eu quero descobrir as coisas do mundo. E o que é que o pai e a mãe vai fazer? Vai obrigar, vai pressionar o menino, tá indo para a igreja. Muitos pais fizeram isso e só fizeram uma coisa, ensinaram, ou na verdade de forma inconsciente, acabaram influenciando ou até mesmo levando seus filhos a odiarem o caminho de Deus. Não foi odiar a Deus, mas o caminho. Porque o que é o caminho de Deus? Quando a gente fala da santidade, da pureza, isso é agradável ao Senhor. Não é simplesmente dizer que é crente. É ser crente em Deus. É ser filho de Deus. Por isso que filho de Deus não nasce. A gente não nasce filho, a gente se torna. E como é que nós nos tornamos filho de Deus? Por intermédio de Jesus Cristo, quando nós o recebemos em nossa vida como Senhor e Salvador. Então preste atenção no que Jesus fala. Jesus é muito claro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é de Jesus, ela pode se deparar com falso profeta, pode se deparar com falsos pastores, falsos mestres, pode se deparar com tudo isso, mas ela vai reconhecer que aquela voz não é de Jesus. Por quê? Porque ela é de Jesus e ela conhece a voz do seu pastor, que é Jesus. E ele deixa mais claro. Eu as conheço e elas me seguem.
Quem é de Jesus vai seguir Jesus. Então, quando você vê as pessoas... entrou na igreja, saiu, entrou, saiu. Ela não está indo em Deus, ela não está em Deus. Porque no dia que ela realmente passar pela porta que é Jesus, como o próprio Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então quem entra por Jesus e tem a experiência da salvação em Deus, e tem a experiência de viver a graça de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade, de sentir em sua alma e espírito o sacrifício de Jesus e que o ama com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, ele nunca mais vai voltar a tomar água das cisternas do mundo. Porque ele entrou por Jesus, porque ele agora é de Jesus, porque agora ele pertence a Jesus. E agora não só ele está em Jesus, mas Jesus também está nele. E se tornaram um com Jesus. Isso aqui não é uma heresia. O que eu estou falando de um com Jesus é de você estar em Jesus, como está escrito em João capítulo 15, quando ele fala da videira. Quem está em Jesus, ele disse, aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Vocês não podem dar fruto se vocês não estiverem em mim, eu estiver em vocês. Aleluia. E eu quero concluir esta mensagem, foi como eu falei para vocês, quanto mais eu gosto de detalhar. E ele deixa claro o seguinte, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de padecer. Jesus está dizendo assim, primeiro, as minhas ovelhas me ouvem. As minhas ovelhas me ouvem. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Eu dou a vida eterna para elas. E elas nunca hão de padecer. Elas nunca hão de perecer. Preste atenção, eu vou repetir para você. Jesus quem disse, foi Jesus, isso aqui não foi João quem falou, isso aqui foi Jesus quem declarou diante dos judeus ali. Jesus deixa claro o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Ou seja, quem é de Jesus ouve a sua voz. Ele sabe quem é dele e quem não é. Ele sabe quem está nele e quem não está. Ele sabe. Terceiro, quem é de Jesus vai segui-lo, vai seguir a sua voz. E Jesus diz, eu dou a vida eterna. A quem? As minhas ovelhas. E elas nunca hão de perecer. Elas nunca, tá aqui, nunca. Elas nunca hão de perecer. E ele acrescenta dizendo, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Sabe o que é que ele está dizendo? Ninguém pode tirar as minhas ovelhas de mim. Ninguém pode arrancar as minhas ovelhas de mim. Aí eu pergunto a você, preste atenção. Uma pessoa que está em Jesus, que segue a sua voz, que pertence a ele, em que momento vai cogitar deixá-lo partir, ir embora? Ninguém. Por isso Jesus deixa claro, e nenhum homem as arrancará da minha mão. Aqui quando ele diz nenhum homem, ele está falando na verdade também, isso aqui se referindo aos mercenários, aos falsos pregadores, aqueles que vêm com mensagens de engano, de mentira. A importância de termos o conhecimento de Deus, isso é muito importante, o Senhor nos ensina a buscarmos o seu conhecimento, quando ele mesmo diz, o homem peca por falta de conhecimento. Então a gente acaba falhando, acaba pecando por falta de conhecimento, tá? Então veja bem o que Jesus deixa claro e mais, no verso 29, meu Pai que as deu a mim. Ninguém vai a Jesus por ir. As ovelhas de Jesus, as ovelhas que chegam e se tornam de Jesus, são guiadas pelo Pai.
É o pai quem entrega essas ovelhas ao seu próprio filho. É o pai quem guia essas ovelhas ao seu próprio filho. Não é pastor, não é pastora, não é A ou B que, vem para Jesus. Não. É o pai que vai conduzindo as ovelhas ao filho, que entrega na mão do filho. Jesus disse: o meu pai que as deu a mim é maior do que todos, e nenhum homem pode arrancá-las da mão de meu pai. Então concluo esta mensagem dizendo para você: preste bastante atenção. Todo aquele que está em Deus e Deus nele não se perde. Mas se desviou. Não estava em Deus. Não estava. Porque quem está em Deus e Deus nele não tem desejo mais de voltar para tomar água das cisternas do mundo. Pode estar passando por lutas e aflições, pode estar lutando contra os desejos da carne, mas ele entende, porque o Espírito Santo de Deus já o selou. Não é o selou com falar em línguas, mas o selo na vida do crente, na vida das ovelhas de Deus, na vida do cristão, é o Espírito Santo. E o selo de Deus não tem nada a ver com línguas estranhas. Falar em línguas é dom, tá? Falar em línguas é dom. Batismo com o Espírito Santo é quando a pessoa recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o Espírito Santo de Deus é colocado dentro dele. Nesse momento, o batismo com o Espírito Santo acontece. Então preste atenção numa coisa. O Espírito Santo é ele que nos sustenta, ele vai nos guiando, ele vai nos conduzindo. Então não esqueça o que o próprio Jesus disse: é necessário que eu vá para o Pai. João capítulo 16, eu vou para o Pai. É necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Porque Jesus estava em carne, e o propósito e a promessa de Deus, Joel capítulo 2, a promessa de Deus a respeito do Espírito Santo, era de que o seu Espírito Santo seria colocado dentro do homem. Então, Jesus humanizado não podia morar dentro das pessoas. Jesus disse: eu vou para o Pai, e vou rogar ao Pai para que ele vos mande outro Consolador. Então, Jesus era o Consolador, mas ele disse outro, ou seja, outro do mesmo tipo. Consolei vocês e eu vou para o Pai. Vocês não vão ficar órfãos, porque o Espírito Santo virá e estará convosco até a consumação dos séculos. O Espírito Santo vai estar com vocês até o fim de todas as coisas. Porque ele vai morar dentro de vocês, ele vai estar dentro de vocês. O Espírito Santo virá e estará com vocês. E hoje nós avançamos, só estamos de pé porque Deus, através do seu Espírito, Deus colocou o seu Espírito Santo na igreja. Então, neste momento, eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo. E te convido, agora que você viu, você que não é inscrito, se esse conteúdo te acrescentou, se esse conteúdo te ajudou, trouxe luz à tua mente a este respeito, eu convido você a fazer parte da família Mergulhando nas Escrituras Sagradas. E sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal, você será notificado. Também as nossas lives da manhã, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10 horas da manhã, 1h30 de oração e de palavra. Amém? Oração e palavra no nosso programa Pão Diário. Toda segunda, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 10. Também temos os nossos estudos bíblicos aqui, toda segunda-feira e toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, tá? Às 8 horas da noite. Live de ensinamento. Live de ensinamento a gente vai para 1h30, 2 horas e um pouco mais, porque eu gosto de detalhar o texto, para que não haja dúvida, para que não fique nada faltando para quem está acompanhando. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. E eu quero orar por você neste momento. Pai, eu quero glorificar ao Senhor pela vida desta pessoa que ouviu esta mensagem. O Senhor conhece o seu coração e sabe a sua necessidade, Pai. Sabe o que ela precisa, o que ele precisa. Sabemos que não somos merecedores, mas a tua bondade, a misericórdia do Senhor é a causa de estarmos de pé.
É a causa de não sermos destruídos, porque se fosse pelo maligno, Pai, não estaríamos aqui. Só estamos de pé porque a tua misericórdia está sobre nós. Obrigada. Te agradeço pela vida de cada inscrito. Agradeço pela vida dessa pessoa que veio até o fim desse vídeo. Que o Senhor continue abençoando também, Pai, aqueles que não vieram até o final. Continua abençoando a todos que ouviram esta mensagem. Em nome de Jesus. E que aonde esta mensagem chegar, pessoas sejam tocadas. E que elas tenham o conhecimento, acesso a esta verdade que é a tua palavra. A tua palavra é a verdade, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração de vocês. E shalom. Tchau, tchau.